Olá, sejam todos bem-vindos ao 3D na Veia. Eu me chamo Luiz Eduardo e esse vídeo vai ser a continuação do vídeo sem ser o anterior, né? Porque no vídeo passado eu não tinha conseguido fazer a continuação do código, porque me faltou tempo. E mas dessa vez eu consegui e eu vou para não fazer de novo e perder tempo, eu vou explicar o que foi que eu fiz, beleza? Mas primeiro eu vou recapitular tudo que a gente tem até agora aqui no inventário, tá? Então eu vou apertar no play, vamos executar aqui o que a gente tem. Bom, eu implementei isso aqui, ó. Quando a gente pula e aperta o ESC, eu coloquei pro tempo parar também quando a gente pressionar o ESC, beleza? Exatamente como a gente já tem já no primeiro projetinho, né, no primeiro protótipo, até nada demais, beleza? Então, quando a gente aperta a tecla I do teclado, a gente abre o inventário e quando a gente fecha o inventário, né, apertando novamente no I, o nosso inventário fecha. Então, o que faltou pra gente no vídeo passado? Faltou fazer com que quando a gente pegasse os itens ali na bancada, uh, eles viessem parar aqui nos slots, beleza? Bom, essa estrutura até aqui, a gente tem a seguinte estrutura ó, no nosso código. A gente vai ter o cenário, vai ter o nó, primeiro nó raiz, chamado mundo. Antes desse mundo aqui, na hierarquia aqui da Godot, é chamado de root, tá? Aí vem o root, barra root, aí depois dentro do root vem o mundo e tudo que tiver dentro dele, tá? É como se fosse uma cena 01, por exemplo, cena 02, porém eu costumo separar dessa forma. Tudo que tiver aqui dentro, logo mais pro futuro, vai vai fazer parte da cena 01. Aí, eu mudei de fase, fui pra cena 02, né, pra fase 2, digamos. Aí é cena 02. Então, a nossa estrutura até agora aqui, a gente tem o player, a gente tem os itens, que a gente vai pegar, os da bancada. A gente possui uma HUD que é responsável por mudar o nosso cursor na tela quando a gente se aproxima dos itens da bancada. Então ele muda para uma mãozinha. A gente tem a descrição dos itens da bancada. Quando a gente se aproxima, a gente tem uma descrição que aparece na nossa tela dizendo o que é aquele item. A gente aqui embaixo aqui a gente tem o inventário, que é o próprio inventário dito, beleza? Por padrão a gente deixa ele oculto. A gente tem o fundo desse inventário, que nesse caso esse fundo aqui é um painel simples. A gente tem fundo dos slots, que é esse fundo azul. A gente tem os slots, propriamente ditos. A gente tem 9 slots, beleza? Aqui em cena. Aí depois a gente tem um terceiro painel aqui, que é esse painel cinza, onde vai ficar as informações e os botões de ações, no qual a gente vai fazer, beleza? Aqui, então a gente tem a imagem do item, a label descrição, que é tudo a descrição do item, no qual a gente vai futuramente, a ideia é clicar em cima e aparecer a descrição do item aqui, e a gente, se a gente quiser usar esse item
deletar o item ou equipar o item, beleza? Aqui eu escrevi errado aqui. Tá deletar. Eu vou botar deletar aqui. Aí. Beleza? Então, esse simbolizinho aqui, ó, ele simboliza os botões, ó, pode ver, ó. Usar, deletar, equipar. A gente tem um painel da descrição. E a gente tem o texto da descrição, que é esse descrição do item, beleza? Então, no próximo vídeo eu pretendo fazer o seguinte, ó, quando a gente clicar em cima do item aqui, ele aparecer a imagem do item aqui também, além de aparecer aqui, né? Eu consegui fazer aparecer aqui, tá? Eu vou mostrar daqui a pouco o código todo, mas no próximo vídeo eu tô pensando em fazer isso. Eu cliquei aqui no item que apareceu aqui, aqui nessa partezinha aqui vai aparecer a imagem desse item, a descrição do item, e aqui são os botões de ações que eu vou querer fazer. Eu posso usar o item, eu posso deletar o item daqui, ou equipar o item, beleza? É isso que eu vou estar tentando fazer na próxima videoaula. Mas nesse vídeo, então especificamente, a solução que eu achei para fazer com que o ícone aparecesse aqui nos nossos slots foi o seguinte, ó. Primeiro a gente vem aqui nos itens, selecionamos cada item aqui, ó. A gente vem e adiciona um grupo, beleza? Vocês podem ver que eu tô sem grupo aqui, beleza? Mas eu não tô sem grupo aqui. Por quê? Porque a gente pode adicionar um grupo nos nós por aqui, adicionar grupo, ou então via script. A gente pode estar adicionando, beleza? Então eu vou entrar aqui no script da chave e vamos entender a seguinte estrutura do script, tá? É bem simplesinho a tela. No script da chave eu coloquei um class underline name item underline chave para simbolizar o nome de uma classe, tá? Essa classe ela faz referência ao meu item chave, beleza? Então, se eu tenho um nome que simboliza o meu item, esse nome vai ficar publicamente exposto no resto do meu protótipo, beleza? Do meu jogo. Aqui o export a gente está dizendo que ela vai ser uma variável pública, né? Não vai ser privada. Então, sabendo disso, se eu tenho o item chave, o item lanterna e o item M4, por exemplo, o que eu vou fazer? Eu decidi que eu não quero botar um nome fixo aqui. Eu não quero saber o nome fixo dela aqui. E sim, eu quero saber o nome desse item que está aqui na cena, beleza? Pensando nisso, então, eu criei o nome em string público. Eu criei a descrição também pública. Eu posso botar qualquer descrição no meu item, do meu item. Eu também criei aqui uma variável que vai armazenar a imagem responsável daquele item. Essa imagem aqui, ela se encontra aqui embaixo, aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Vou aumentar aqui. Parei. Ela se encontra aqui embaixo, aqui, ó, dentro da UI, inventário. E aqui vai ter, ó, o ícone da chave, o ícone da lanterna e o ícone da M4, tá? Eu tive que mudar esse ícone aqui da M4 para ele ficar visível, tá? Ele não tinha ficado visível, ele tinha ficado embaçado, aí eu tive que mudar de ícone da arma, beleza? Bom, o que a gente tem mais aqui? A gente tem
a label descrição do item, essa label descrição do item é isso aqui, ó. Cadê? Aqui, ó, vamos aqui no 2D. A descrição do item é esse cara aqui, ó. Descrição do item. Beleza? Ela é uma label gigante. Só que ela é um text box, digamos. Né? Um text area, para quem conhece o HTML. Beleza? Para botar texto. Só isso. Ela suporta uma grande variedade de informações. Ela suporta tanto uma grande quantidade de informações que nesse cara aqui, quando a gente escreve, preenche toda a caixa dele, tá? E chega aqui no final e vai preenchendo, ela consegue criar automaticamente uma scroll aqui pra gente ir rolando pra baixo, beleza? Ou pra cima. Bom, voltando aqui pro código então. Essa label descrição, ela se encontra aqui, ó. Ela tá aqui dentro do... Deixa eu ver aqui, ó. Vamos aqui no nosso projeto aqui. Ela se encontra dentro do painel descrição. Aí dentro do painel descrição a gente tem então o painel. Na verdade, parei. Painel descritivo inventário. Dentro do painel descritivo inventário, que é esse aqui, o fundo cinza, a gente tem o painel descritivo do item, beleza? E é aqui dentro que a gente encontra esse texto de descrição, beleza? Que é esse cara aqui. Voltando no script, vamos ver se ele está pegando esse caminho mesmo, ó. Não está pegando. Minta aqui, ó. Ele está pegando da HUD, então isso aqui é a descrição que aparece na nossa tela, beleza? Essa label aqui. O que está acontecendo aqui é o seguinte, ó. Toda vez em que a gente precisa pegar algum nó que já está pronto aqui na nossa hierarquia do projeto, e a gente quer pegar um nó em específico que se encontra aqui na árvore, a gente normalmente vai ter que precisar usar esse onReady, beleza? Para ele dizer que ele é um nó pronto, que ele já é um nó pronto e que existe já aqui na nossa árvore, beleza? De nós. Então é por isso que a gente usa esse onReady, que a Godot meio que obriga, beleza? A usar. Tem alguns que ele não diz nada, mas a maioria ele diz, tá? Então, aqui para adicionar um grupo, como vocês viram lá que a gente pode adicionar o grupo em nó e adicionar grupo, a gente também pode adicionar por script. E isso é feito aqui, ó, da seguinte forma. Apenas quando a gente inicia o jogo, a gente pode botar na função iniciar aqui da fase, daquele item, do objeto, a gente pode digitar a função add to group e colocar o grupo aqui. Isso aqui está dizendo que, bom, eu vou adicionar esse item chave ao grupo GG chaves, beleza? Agora, por que GG chaves? O GG simboliza grupo, beleza? Grupo global, digamos, tá? Então é uma forma da gente identificar os grupos no código. Eu sei que o grupo começa com G, e se eu apertar o G e ele filtrar a informação, então ele já vai no nome certo, entendeu? A gente não precisa pesquisar pelo nome quando tem as informações aqui que aparece pra gente, tá? Já pré-definidas. Ele já vai direto nos nomes que começam com a letra tal, beleza? Então é uma forma da gente se guiar. Bom, eu quero um grupo tal, aí tu escreve GG, ele vai abrir o leque de opções que faz referência àquele início de palavra, né, aquele início daquela letra, e vai filtrar os grupos.
ou as palavras que começam com G, beleza? E nesse caso o GG é bem específico, né? Simbolizando o grupo, beleza? Aqui então a gente tem as funções que foram feitas na última aula, na penúltima aula, na verdade. Mostrar nome, item. Eu passei por parâmetro aqui nesse mostrar item aqui. Esse mostrar item é quando eu chego perto do item lá na bancada e ele me mostra o nome na minha tela, tá? Para me mostrar o nome na minha tela, então o que eu fiz? Lá eu passei por parâmetro um nome. Aqui eu estou filtrando o escrever nome, qual é o nome que vai estar sendo escrito na minha tela do item. Então aqui a gente pega esse parâmetro, escrever nome item, e eu pego o nome no qual eu escrevi no meu item aqui no nó, o nome que eu escolhi para esse item, beleza? Então eu passo para minha tela o nome desse item no qual eu escrevi. Na descrição do item.text, o ponto text é usado para passar a informação de um texto naquele text box, beleza? Ah, qual text box? Esse aqui, ó. Cadê? Esse aqui, por exemplo, tá? A gente usa o ponto text, tudo que a gente quer representar com texto, um texto, né? A gente bota ponto text, beleza? Ou seja, a gente bota o nó, o caminho do nó, que nesse caso aqui seria getNode, aí todo o caminho do nó, no qual representa uma caixa de texto, uma label, um text box, e no fim do parênteses lá a gente bota ponto text, beleza? Para poder e o símbolo de atribuição, né, que é o símbolo de igual, para poder, entre aspas duplas, claro, lá depois do símbolo de atribuição a gente bota aspas duplas, e dentro do aspas duplas a gente bota a descrição do item no qual a gente quer que ele apareça. Certo? Então aqui no script aqui está acontecendo exatamente isso, ó. O label descrição, que nesse caso é o que vai aparecer para o jogador na tela, certo? Lá quando eu me aproximo e olho o item, beleza? Então ele vai aparecer na tela, e o que vai aparecer na tela vai aparecer o nome do item no qual eu escolhi, que eu estou passando por parâmetro aqui, né? Tanto lá na função que essas duas funções aqui, elas estão lá no player, tá? Esse parâmetro também eu estou passando lá no player. Então lá do player, eu estou pegando a informação do player aqui, que está vindo por parâmetro. Eu estou pegando então essa variável escrever nome item. Eu estou atribuindo a essa variável escrever nome item um nome no qual eu escolhi para aquele item, que nesse caso é a chave. E estou dizendo para a função, olha, escreva o nome do item dentro desse caminho aqui, ó, HUD descrição item, e eu quero que você mostre para o usuário nessa caixa de texto o nome do item. Agora, para mostrar realmente para o usuário, para habilitar esse olhozinho aqui, ó, ele está visível, agora ele não está mais visível, beleza? Para mostrar isso aqui, então, um nó, a gente tem os comandos show, que é para mostrar, e o hide, né, parênteses, que é para esconder, beleza? Então toda vez que a gente quer mostrar alguma coisa, a gente bota ponto .show, e para ocultar a gente bota ponto .hide. Na função pegar item é a mesma coisa. A gente está apenas
digamos, pegando uma função aqui e copiando aqui. E seguindo a mesma lógica daqui, dessa função, mostrar nome item, beleza? Então o que a gente tem aqui no pegar item? A gente está dizendo que a gente quer pegar um item. Outra vez essa função ela está lá no player, eu já vou mostrar. E eu estou dizendo que toda vez que eu apertar o botão esquerdo do mouse lá no player, eu vou usar essa função. Beleza? Então eu preciso passar para essa função uma variável que vai ser um parâmetro, que vai fazer a ligação entre meu item, esse item aqui, ó, que está em cena, com o meu player. E essa ligação é feita através de parâmetros e funções. Sendo assim, então eu estou passando para o parâmetro aqui, para a função pegar item, dentro do meu item, eu estou dizendo o seguinte, olha, eu vou pegar esse item, eu vou pegar o item, vou atribuir o nome do item, que é o nome que eu dei para o meu item, lá no item que está no nó, beleza? Eu vou printar aqui embaixo no debug para ver se está funcionando, se eu realmente cliquei naquele item, beleza? E aí vai aparecer o nome do item no debug aqui embaixo, aqui, ó. Nesse debug aqui, vai aparecer aqui. E depois disso ele vai sumir, ele vai ser destruído, aquele item, beleza? Agora, tudo isso aqui, agora que a gente fez essas funções, essas variáveis aqui, a gente já tem uma lógica pronta para copiar exatamente a mesma coisa para qualquer outro item que eu criar no meu cenário. Simplesmente assim. Então a gente vem aqui, ó, copia desde a classe, tudo, copia esse código e vamos no script da lanterna. E aí a gente pega aqui, ó, e cola o código aqui dentro. Aí depois na M4 a gente vem e cola o código aqui dentro. Percebam que algumas coisas só mudam, beleza? As variáveis aqui, os nomes vão ser iguaizinhas, beleza? O que muda é a imagem do item, certo? A descrição do item, o nome do item, que nesse caso o que muda não é a variável, e sim o que eu escrevi aqui para cada uma delas, ó. Como vocês podem ver, ó, chave e a descrição é a chave mestra da chave, tá? Eu vou na lanterna, beleza? O que está acontecendo aqui? Lanterna, né? Então a gente tem o nome lanterna e a descrição lanterna de LED, por exemplo. E a gente tem a imagem, tá? Essa imagem aqui, como vocês estão vendo, ela tá vindo através desse cara aqui, ó, tá? Do preload. E aí ele tá adicionando, então ele tá carregando a imagem pra gente no nosso script, chamada flashlight, que se encontra aqui embaixo, ó, beleza? Aqui na M4 é a mesma coisa. A gente tem o nome do item, a gente tem a descrição do item e a gente tem a imagem do item, beleza? Então percebam que quando a gente consegue aprontar, definir uma lógica num item do nosso cenário, beleza? A gente pode aproveitar o mesmo código no script do item tal. Então a gente pode, como é um item diferente, então a gente tem que supor que seja um item que vai ter um comportamento diferente da chave, por exemplo, certo? Então, para diferenciar o comportamento entre a chave, a lanterna e o item de arma M4, então eu criei para mim uma necessidade de definir um nome para esse item, para cada um dos itens, tá? Esse nome para cada um dos itens,
além de estar aqui no nome da descrição, nome do item, a gente precisa dizer o nome da classe. Quando a gente define então o class underline name item chave, a gente está definindo o nome da classe desse item. Quando a gente faz isso, a gente está definindo o nome específico para esse objeto aqui, tá? Que está em cena. Item underline chave. A mesma coisa acontece aqui para o item lanterna. A gente vem lá em cima e define o nome dessa classe, que representa exatamente o meu script. Beleza? Lanterna. É o mesmo nome do meu script. E está representando o meu objeto lá na minha cena. Dizendo, olha, o nome específico desse item aqui, se eu for buscar por código, então o nome específico dele vai ser esse aqui. Beleza? O grupo adicionado nos itens pode ser opcional. Eu resolvi colocar aqui para ter uma garantia a mais no jogo, beleza? Ou no protótipo que eu estiver fazendo, por exemplo, entendeu? Qualquer coisa que estiver fora do grupo, eu não vou conseguir pegar, não vou conseguir interagir. Não, eu até vou conseguir interagir se eu quiser, tá? Se eu definir no meu código principal a interação com aquele objeto. Porém, se eu tiver que pegar aquele objeto, só vou conseguir pegar aquele objeto se ele estiver no grupo X, beleza? Bom, agora no script aqui do nosso player, então o que a gente tem aqui no nosso player aqui, ó, a gente não tem nenhuma variável global, porém é onde tudo acontece, beleza? Onde a gente vai ter as ações de pegar o nosso item, de ver o item que está em cima da mesa. Recapitulando aqui, eu vou estar deixando esse projetinho aqui do inventário para ser baixado aí na descrição do vídeo, tá? Logo ali embaixo. Só clicar e fazer, entrar na pasta lá, vai ter a pasta do primeiro projetinho original e vai ter o inventário, beleza? Só baixar o inventário ali e estudar o código como é que foi feito também, que vocês acompanharam, né? Querendo ou não, beleza? Então, aqui aqui no script do player eu comentei, tá, um monte de coisa, porque tem um monte de coisa aqui que é importante comentar pra gente não se perder. Então aqui eu botei, ó, variáveis pessoais do player, beleza? Tudo isso aqui é usado diretamente pelo player. E se a gente tirar qualquer coisa daqui, vai afetar o nosso player, literalmente. O comportamento do nosso player, o andar, o ver as coisas, interagir com as coisas, entendeu? Com a câmera, né, mouse, a acessibilidade do mouse, rotação da câmera e etc e tal. Aqui eu defino então, a gente tem o cursor, as imagens que a gente vai estar pegando para interagir com o nosso objeto. Quando a gente vai lá e interage com o nosso objeto aqui, ó, eita. Ó, quando a gente vai lá, interage com o nosso objeto, o cursor do mouse muda, beleza? A gente tem dois tipos de cursor. Na verdade, a gente tem três tipos de cursor. Mais dois a gente está personalizando, que é essa cruzinha e essa mãozinha, quando a gente aproxima do item, beleza? A gente está então definindo aqui, ó, a gente está pegando e criando uma variável ícone 1 e ícone 2, tá? Esses ícones aqui são especificamente do mouse, que eu estou definindo aqui. Então eu estou dizendo que nesse ícone 1 aqui eu vou estar armazenando a imagem do cursor da cruz, e no segundo ícone aqui eu estou dizendo que eu vou armazenar o ícone da mão, beleza?
Aqui a gente tem então uma variável ícone cursor, que recebe um nu, vai armazenar o nó cursor text rect da árvore y. Ele vai estar armazenando, então, a gente vem aqui no y, ele vai estar armazenando esse nó aqui do cursor, beleza? O nó do cursor, ele aparece no meio da tela, tá? Ó, ele aparece aqui no meio da tela, porque eu defini aqui no layout, tá? Então ele vai ficar sempre no meio da tela. Então a gente está armazenando naquela variável esse cursor aqui. Voltando para o script, a descrição do item. Variável responsável por mostrar a descrição do item na nossa tela, beleza? Essa variável aqui, além da variável na qual a gente tem no item, eu criei ela aqui no player para ser um porto seguro, por exemplo, se a informação falhar, tá? Todas essas informações que estão como nu aqui, que a gente está pegando um nó da árvore, algum nó aqui da nossa árvore, eu sempre faço com que esse nó seja pego, com algumas exceções, tá? Na nossa função ready, beleza? Ó, então o ícone do cursor que estava null lá na variável, quando a gente começar o jogo, é que eu vou pegar o nó do cursor. A descrição do item, então, quando eu começar o jogo, é quando eu vou pegar o nó da descrição, que se encontra aqui do lado, beleza? Se encontra aqui, ó, o nó da descrição, beleza? Do item. Aqui dentro do Physics Process, o Physics Process ela é uma função que fica rodando o tempo inteiro, mas ela faz referência à física do personagem. Então todo recurso que requer uma física e uma resposta de rodar o tempo inteiro, a gente tem que botar dentro de um Physics Process. Ou seja, quando tiver um Kinematic Body envolvido no meio, ou um Static, um Rigid Body, a gente precisa, para o nosso jogo rodar legal, a gente precisa botar dentro desse underline Physics, underline Process, beleza? Agora, digamos, eu quero fazer um jogo 2D de nave, por exemplo, tá? Eu não preciso usar física para fazer a movimentação da minha nave, por exemplo. Eu não quero usar física alguma. Aí a gente pode adicionar os movimentos e qualquer coisa no underline process, beleza? Mas agora quando tem que adicionar física envolvendo comandos, né? Tipo, a gente vai pressionar o A e esse A vai ir tanto para a esquerda, ou sei lá, para qualquer direção. E no fim lá dessa direção, ao invés de ter um translate, que seria a função para mover um objeto aqui na Godot Engine, a gente de repente tem lá o move and slide, que faz parte do Kinematic Body e que lida com delta, beleza? Então ele tem uma física, esse move and slide, porque ele faz parte da classe do Kinematic Body, beleza? E toda a informação que faz parte de uma classe que tem física, a gente precisa botar no Physics Underline Process, beleza? Só lembrando que toda função que começa com esse underline, ela já é própria da Godot Engine. Então, aqui eu criei, então a gente tem as entradas, né? Do teclado e que vai mover a câmera, coisa e tal, do mouse também.
a gente tem aqui o movimento em si, o processo do movimento. E aqui a gente tem uma função na qual eu criei, que é checar item. Que ele vai checar pra gente o tempo inteiro se a gente tá vendo algum item no nosso jogo. O tempo inteiro. Então ele vai ficar checando. Como é que ele vai checar? Bom, a gente tem um request dentro da nossa câmera, que ele está no meio da nossa câmera, simbolizando o cursor daquele mouse também, tá? Ele está exatamente no ponto onde está aquele mouse. E aquele mouse está representando nossos olhos. Então sempre que a gente olhar para o objeto na cena, no nosso jogo, a gente vai estar olhando para ele. Quando a gente estiver olhando para ele, o nosso request ele vai estar dentro dessa função checar item e vai estar checando o tempo inteiro se a gente está olhando para um objeto item no qual a gente definiu um grupo específico, beleza? Por isso que eu usei a definição e o acréscimo do grupo, para saber se a gente está colidindo com alguma coisa que a gente pode pegar ou não. Pensando nisso, então, lá embaixo agora, a gente aqui vai ter então a função checar item, e a função toda aqui é feita para o nosso request detectar colisão com outro objeto, beleza? Então aqui a gente tem uma variável que lá em cima lá tá null, que vai ser responsável pelo nosso request em si, pelo request nó, né? Pelo request nó que se encontra aqui, ó, dentro da nossa câmera. Então o raio ele vai estar armazenando esse nó aqui, request, beleza? Bom, saindo aqui, voltando aqui no script. Então, se eu tiver, a gente usa esse force request update para ele assim, ó, como eu já havia explicado também na Godot Engine, esse underline process, tanto o underline process quanto o physics underline process, acontece em frações de segundo, em milésimos de frações de segundo. É muito rápido a leitura na qual está sendo feito aqui. E isso que não importa o computador que a gente estiver usando, tá? A informação aqui vai ser muito, muito rápida. E para evitar que o request, sei lá, não detecte o item na checagem, então a gente precisa, aqui na nossa função na qual a gente está checando o item, a gente precisa dizer que a gente quer forçar que ele atualize na mesma frequência lá do nosso Physics Underline Process, na mesma frequência do delta dele lá, entendeu? Para ele forçar a capturar a colisão do raio com o objeto no qual a gente quer saber se a gente está colidindo ou não com aquele objeto, olhando para aquele objeto. Então, aqui a gente tem, se estiver colidindo, então eu quero armazenar numa variável. Essa variável aqui está criada lá em cima, lá no começo do nosso script. Então eu quero armazenar nessa variável hit, que simboliza mundialmente colisão. Em qualquer programação vocês vão ver hit, é por isso que eu deixei o hit aqui, não botei em português. Já para vocês terem uma noção, se vocês forem, sei lá, para Unity, para Unreal, sei lá, para Blender, né? O Blender tem também o UpBGE. Inclusive, eu recomendo muito vocês a criarem também jogos na UpBGE, porque é muito mais descomplicado do que aqui na Godot Engine, beleza? Criar jogo lá no UpBGE do Blender. Então, é fantástico também e funciona muito bem, tá? O jogo lá. A diferença é que lá vai ser mais fácil do que a codificação
de qualquer engine aqui, tá? Ah, outra diferença é que lá ele não consegue exportar o jogo para celular, só para PC se eu não me engano, tá? Se eu não me engano é isso aí. Aqui a gente já consegue já exportar para HTML5, para celular, para sei lá, Windows Phone, computador, para Play 4, Xbox, e uma carreada toda aqui, tá? Claro que para console daí a gente precisa ter todo um requerimento da própria indústria, né? Ou seja, da própria Microsoft ou da própria Sony, beleza? Para poder estar desenvolvendo alguma coisa assim nesse tipo. E até para comprovar, ver se tem algum recurso, beleza? Mas voltando aqui, então a gente vai ter, se eu não tiver nenhuma colisão, então eu quero pular essa colisão, beleza? Agora, se eu estiver colidindo e eu encontrar o ícone no qual eu estou colidindo, então eu quero que mude o cursor para mãozinha. Então, eu vou mudar o cursor para mãozinha e aqui eu vou fazer o seguinte verificação. Se o objeto que eu colidi contém aquele método que está aqui dentro do item, ó, a gente tem dois métodos aqui dentro do item, tá? Que eu mostrei anteriormente. Então eu vou mostrar o nome do item e logo mais para baixo a gente vai ter o pegar item, beleza? Então tá tudo dentro dos itens. Só que aqui eu estou verificando se dentro do item no qual eu estou colidindo existe essa função mostrar nome item. Então aqui no hit.is underline in underline group eu estou dizendo se eu colidir com um objeto e ele tem mostrar nome item, eu quero saber se esse objeto está dentro do grupo GG Chaves. Essa verificação aqui ela não é obrigatória, tá? Mas como eu na minha cabeça eu decidi que esses itens vão fazer parte de algum grupo, então eu coloquei aqui, tá? Se o objeto que eu colidi então tem a função que mostrar nome item e se eles estão no grupo GG Chaves, o que eu quero que aconteça? Eu quero então que me mostre o nome do item, tá? Aqui a gente pode estar mostrando tanto o item ponto nome, na verdade tanto o item chave ponto nome quanto o nome do objeto, tá? Nesse caso aqui em cima eu instanciei essa classe, tá? Eu cheguei a instanciar essa classe. E a gente instancia as classes aqui. As classes, quando eu estou dizendo classes aqui na Godot Engine, não é as mesmas classes que a gente teria, por exemplo, na Unity, tá? Ou no C# puro para programação de programa, tá? Aqui na Godot Engine aqui ela é meio camuflada essa classe pra caramba, tá ligado? Só que aqui nessa nova versão da Godot Engine 3.2.2, creio eu que eles consertaram alguns bugs de classe que existia antes, tá? Então ela tá um pouco mais usual do que na versão anterior. Isso que é uma versão para outra. Entendeu? Essa engine aqui que eu estou usando ela é 3.2.2. Quando eu comecei essa série de vídeos, eu comecei na 3.2.1. Beleza? Só para deixar claro. Então, para declarar uma classe, para instanciar uma classe aqui dentro, a gente faz o seguinte, ó, a gente pega, cria uma variável item, uma variável que vai ser armazenada, vai ser responsável por armazenar a nossa classe. A gente define o tipo dessa classe, ou o tipo do objeto no qual a gente quer instanciar, e a gente então atribui o objeto a um novo objeto
que a gente vai estar criando agora no momento. Esse objeto criado aqui é para conter os valores. Por exemplo, se eu estou me referenciando aqui a chave, então esse novo objeto que eu estou criando, obrigatoriamente ele vai ter esses nomes públicos no qual eu publiquei ali, deixei público, a gente vai poder pegar e trabalhar com esses nomes aqui, ó, nome do item, descrição e a imagem, beleza? Essa seria a função da classe em si. Essa função da classe específica funciona apenas para tipos primitivos. Se eu quiser fazer alguma coisa, por exemplo, do tipo object, né, que é pro objeto em si, aí a coisa fica complicada, entendeu? Essa é a parte esquisita desse lance da classe aqui da Godot Engine. Aí é que o bicho pega, porque aqui, pelo o que eu tô compreendendo na Godot Engine, tudo aqui na Godot Engine não é um objeto. O conceito deles é diferente. O conceito deles é que tudo aqui na Godot Engine, tudo faz parte de um nó, e esse nó faz parte de uma raiz imensa, onde tem vários tipos de opções. O que eu estou dizendo é o seguinte, ó, a gente tem esse nó aqui, tá? Ele é um text rect. Aqui dentro do text rect, a gente tem uma textura. E aqui, então, a gente tem uma simples imagem. Agora, é uma imagem, não deixa de ser uma imagem. Mas se a gente quiser trabalhar e alocar aqui dentro do text rect essa imagem aqui, a gente não pode criar um objeto imagem que vai armazenar a imagem e a gente vai atribuir dentro desse text rect essa variável imagem, beleza? A gente tem que simplesmente criar o mesmo tipo de nó que está aqui, ou seja, um text rect. Quando a gente criou esse text rect, então a gente tem que criar uma outra variável que vai armazenar a imagem tal. Depois dessa imagem criada com o preload, a gente tem que fazer o que? A gente tem que ir na variável que está armazenando o text rect e atribuir a imagem àquele text rect. Para no fim das contas, esse cursor aqui, que é um text rect, receber o mesmo imagem text rect, para aí sim poder aparecer a imagem aqui dentro da tela. Isso no código, tá? Então, para vocês verem a diferença na prática e no conceito, como as coisas não fecham, sabe? Realmente não fecha essa situação. E o tipo de imagem, a gente tem mais ou menos uns seis tipos de imagens, tá? Cada uma trabalha de forma individual, simplesmente assim. É por tipo, eles separaram por tipo de nó. Então, se a gente quer trabalhar com um tipo de nó e esse nó tem uma propriedade que é a mesma de um outro nó, não vai funcionar, porque tem que ser o mesmo tipo do nó aqui que a gente definiu aqui. Beleza? Isso era uma das dificuldades que eu estava tendo e que ainda tenho de entender. Só para vocês terem uma acessibilidade aí, né? Conseguir me entender também. Então, bom, aqui embaixo aqui, ó, tá. Aqui então eu vou estar criando a classe, tá armazenando nas variáveis. Aqui eu vou ter uma variável para verificar se o inventário está aberto ou não. Beleza? O onReadyVar, eu já disse que o onReady serve para quando a gente quiser pegar um nó específico na nossa árvore. Esse nó já está pronto aqui na nossa árvore, a gente quer pegar esse nó. Então, quase sempre ele vai dizer, se a gente botar só o var aqui, o inventário e pegar o nó,
quase sempre, com getNode, né? Quase sempre ele vai dar erro. Se ele der erro, aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que vir aqui e botar esse onReady, que simboliza que esse nó aqui já existe na nossa árvore, tá? Bom, então aqui embaixo aqui eu criei a variável responsável por armazenar os nossos itens, chamada inventário, e ela é um array. Eu estou definindo ela como um array vazio, tá? Essa var i igual a 0, essa aqui serve para várias coisas, na verdade, né? Mas a função principal dela é servir como índice para trabalhar as posições dentro desse vetor aqui, do inventário. Ou seja lá qual for o tipo de vetor, beleza? Ela também serve como contador, se a gente quiser. Tipo, eu tenho lá uma contagem lá e eu não quero ficar contando. Aí a gente faz um while lá, de sei lá, 1 a 10, e esse i vai ser responsável por fazer essa contagem de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por em diante, beleza? Aqui então a gente tem a mesma situação do onReady. Eu estou querendo pegar um nó pronto aqui da raiz aqui, né, da árvore de nós, com getNode. Normalmente isso aqui, esse onReady aqui vai ser usado com getNode, pelo que eu percebi, beleza? Então, esse slot aqui que eu estou querendo pegar é o seguinte, ó. Agora que vem a manha do gato, beleza? Aqui dentro aqui a gente tem ó, fundo dos slots, né? E aqui a gente tem vários slots, a gente tem do 1 ao 9. O único nó verdadeiro aqui que eu tenho, de fato, é esse nó 01. O resto tudo é duplicado. Beleza? Então eu estou querendo pegar esse nó aqui, não estou querendo pegar esse nó aqui. Se a gente pegar o nó slot específico, a gente vai trabalhar um por um, e não é isso que eu quero. Eu quero pegar eu quero fazer uma coisa dinâmica. E se eu quiser fazer uma coisa dinâmica, então a gente vai fazer dessa forma aqui, como eu vou explicar para vocês agora, tá? A gente vai vir aqui e vai armazenar primeiramente nessa variável slot o caminho fundo do slots. Voltando aqui, a gente vai querer pegar esse cara aqui, beleza? Na Kudu Engine a gente tem uma função que eu vou estar mostrando para vocês, que ela pega e conta os filhos dentro do pai, que esse pai possui. Então essa função ela vai contar e armazenar em um array automaticamente, e automaticamente ela vai armazenar simplesmente o slot 01, o 2, 3, 4, 5 até o 9. Beleza? Como isso é feito? Então a gente pega, primeiramente armazena nessa variável slot o pai, ou seja, o fundo do slot. Eu coloquei esse barra aqui para ficar uma melhor interpretação, que ele ainda está esperando alguma coisa que vai vir aqui depois do nosso pai. Beleza? E a função no qual a gente vai estar pegando aqui vai ser essa aqui, ó. Ponto get underline children. Perceba o seguinte aqui, tá? Eu vou abrir o parênteses e note o seguinte, ó. Ela diz array, ela é um vetor, ela é uma função que retorna um vetor, beleza? A gente pode botar o vetor alguma coisa aqui dentro, mas a função aqui, quando é um vetor e a gente está pegando por função, ela diz que a gente tem que botar o parâmetro aqui fora, beleza? Então a gente vai botar o vetor desse nó aqui dentro, certo? Esse nó
Então ele está esperando uma posição. A posição, qual seria essa posição do filho? Beleza? Ou seja, a posição do filho que eu estou me referindo é tudo que está aqui dentro do fundo do slots. 01, 02, 03, beleza? Nesse caso aqui, ela está esperando o filho desse aqui. Como a gente sabe que esse slot 01 aqui é o primeiro cara que vai vir na hierarquia aqui dentro, então basta a gente botar um 0 aqui, beleza? Isso aqui que eu estou fazendo, automaticamente eu estou dizendo que eu quero pegar esse slot 01. Mas notem que agora, por enquanto, a gente está pegando ele de forma específica, um nó específico dentro do pai. Beleza? Para fazer com que esse slot aqui consiga identificar slot 1, 2, 3, 4, 5, é por isso que a gente cria essa variável i, no fim das contas. Por quê? Porque ela vai servir de parâmetro para simbolizar o número que vai estar sendo contado. Beleza? Bom, isso aqui tudo aqui eu tirei porque eu vou estar acrescentando lá embaixo na função na qual eu vou estar mostrando para vocês agora, tá? Então, senão eu teria que botar todo o código aqui, tudo isso aqui lá embaixo, beleza? E para não botar tudo isso aqui, ficar repetindo essa coisa grandona aqui, esse caminho grande, então eu armazenei nessa variável slot. Beleza? Então, indo lá para baixo agora, a gente vai ter o carregar inventário, que a gente já viu já o funcionamento desse carregar inventário nas aulas anteriores. E aqui então a gente vai ter a função no qual vai ser uma função do cursor ao clicar na nossa tela, tá? Ele vai capturar esse momento do clique do cursor na nossa tela. Automaticamente ele interpreta essa primeira entrada como sendo o botão esquerdo do mouse, tá? Ou ele detecta primeiramente o mouse, a entrada do mouse na nossa tela. Tranquilo? Então a gente já tem uma função para representar o clique do mouse chamada event. Então a gente bota event.is_pressed, que é se a gente estiver apertando o botão esquerdo do mouse, seria a mesma coisa. E se a gente estiver colidindo, se a gente tá pegando uma colisão aqui, tá, com algum objeto, e se a colisão desse objeto existir, né, de fato, então a gente vai detectar que a gente conseguiu pressionar naquele objeto. Se a gente conseguiu pressionar naquele objeto, a gente vai ter um retorno de uma resposta. E a resposta aqui é o hit. Esse hit, como eu disse anteriormente, ela está aqui no escopo principal das variáveis, aqui em cima, antes de todas as funções. Tudo que está aqui antes das funções, então ela vai ser reconhecida no código inteiro, beleza? E todas as variáveis que estão dentro de alguma função, ela fica apenas na função local. Então é por isso que eu criei aqui em cima, beleza? Antes de todas as funções, esse hit, que detecta a colisão. Beleza? Então, se a colisão aqui, ó, existiu, e se nesse objeto que eu colidi com um clique do mouse, né, que é o mesmo objeto no qual eu estou vendo, também eu estou pegando a colisão ali, estou sabendo qual tipo de objeto é. E se nesse objeto tiver nesse item tiver a função pegar item,
o que eu quero que aconteça? Eu quero ver se essa função também está no grupo X, beleza? Nesse caso, GG Chaves. Se estiver no grupo, dentro do grupo GG Chaves, então eu quero executar essa função que está lá dentro, passando o nome desse item chaves por parâmetro para aquela função, beleza? Para adicionar no nosso inventário mais tarde. Então, essa função item chave aqui, na verdade, essa nomenclatura item chave seria a mesma coisa se eu fizesse o quê? Se eu fizesse ponto nome do item. Eu posso dizer que eu quero isso aqui, ou que eu só quero passar o nome do objeto no qual eu estou me referindo aqui dentro, beleza? Outra coisa que define como uma classe muito estranha aqui dentro da Godot Engine principalmente dentro desse GD Script, tá? É esse poder de tudo ser livre. Tipo, na programação convencional, jamais que a gente iria fazer uma variável de classe representar uma string. Não existe. Uma variável de classe representaria um objeto. Aqui não. Beleza? Aqui não importa. Simplesmente isso. Depois disso, então, que eu peguei lá a função, capturei com clique no mouse, então, o nome desse objeto. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar esse supostamente o item no meu inventário. Esse inventário é um array. Para a gente adicionar informação no array, aqui na GD Script, a gente coloca o nome do nosso array, ponto, append. Esse append aqui ele vai adicionar uma informação, tá? Dentro do array. Desde que seja primitiva, ele vai adicionar lá dentro. Eu tentei fazer com um objeto, por exemplo. Eu tentei fazer visando a forma da orientação objeto aqui dentro, tá? E eu não consegui, foi um caos. Eu tentei com o setget também, não consegui. Aí essa foi a forma na qual eu consegui fazer, beleza? Funcionar a jossa aqui. Então a gente adiciona ao nosso inventário. Como é que a gente adiciona uma informação ao nosso inventário? Com a função .append. Beleza? Depois que a gente adicionou ao nosso inventário, agora se lembrem dessa variável do slot que está armazenando o pai que tem os 9 slots vazios. São esses 9, cara, aqui. Beleza? Esses slots aqui, eles são representados dessa forma aqui, porque eles são umas imagens, né? No qual eu quero capturar aqui. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 slots. Esses 9 slots aqui, o pai deles se chama fundo do slots. Que eu botei o nome fundo dos slots. Beleza? Então, vou voltar aqui novamente. Está sendo armazenado nessa variável slots. A gente... Opa, estou no lugar errado aqui. Vou vir aqui, aumentar, maximizar aqui para a gente ver melhor. Então, o que vai acontecer aqui é o seguinte, ó. Chamando aquele caminho do pai, do fundo dos slots, todo aquele caminho do getNode, parou por aí. Então, a gente vai chamar o reconhecimento dos filhos que tem lá
no slot. Lembrando que eu usei a variável para armazenar todo o caminho, porque senão eu teria que botar todo o caminho novamente aqui, beleza? E aí ficaria muito gigante, ficaria lá, terminaria esse código aqui, ó, que ficou assim, ó, terminaria lá na pima da manhã gava lá, tá ligado? Bom, enfim, então, resumidamente, eu tô pegando o meu slot, o caminho, e tô pegando os filhos que estão dentro desse meu pai. Desse meu pai, fundo do slot. Eu tô pegando os filhos. Beleza? Só que essa função aqui, ela retorna um vetor obrigatoriamente. Então, para retornar um vetor de uma função feita, a gente declara o vetor fora do abre parênteses e fecha parênteses, aqui dentro. E a gente bota a posição desses slots aqui dentro, para a gente poder pegar os filhos desse pai. Nesse caso aqui, o i ele está representando o zero, certo? Ele está representando o número zero. Se ele está representando o número zero, quem já fez programação sabe que todo vetor começa na posição zero. Então, esse vetor aqui que ele está pegando, nada mais é do que o primeiro filho. Nesse caso, o slot 01. Beleza? Se eu quisesse, por exemplo, eu quero esse slot 02 aqui. Então, aqui, basta a gente fazer 1. Eu quero 2. Né, o slot... Não, eu quero o 3, né? O slot 03, por exemplo. Então, seria o 2, porque ele vai de 0... Nesse caso aqui, ele vai de 0 a 8. Beleza? Lembrando que o vetor começa em 0 sempre. A menos que eu diga que não é para começar em 0. Mas o padrão do vetor é esse. Beleza? Para automatizar as coisas, então, eu criei aquela variável i que vai simbolizar um contador para mim. Nesse caso aqui, um contador não de número somente, mas um contador que vai representar o filho 1, o filho 2, o filho 3, o filho 4, o filho 5 e assim por diante. É uma forma de automatizar o nosso processo. Bom, sabendo disso, então aqui eu já tenho meu filho. Nesse caso aqui específico eu só estou pegando o slot 01, porque esse i ele está com valor de 0. Beleza? E se eu peguei esse slot, se eu peguei o item chave, né? Se eu sei que eu estou com um item chave, então eu quero armazenar aqui dentro. Cadê? Do meu slot 01 aqui, nesse caso o filho 0, eu quero armazenar dentro desse cara aqui a imagem da chave. Por exemplo, se eu pegar a chave, independentemente do objeto no qual eu quero pegar, eu quero armazenar aqui dentro desse objeto 0 do filho 0 um item. Esse item ele vai ter uma imagem. Eu quero armazenar e mostrar aqui dentro essa imagem, beleza? Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai dizer set_texture, que esse set_texture é uma função do TextRect, somente para o TextRect, lembrando vocês, beleza? Lembrando que essa imagem que ela só é possível se a gente pegar por preload. Qualquer outro tipo de tentativa que a gente tente fazer, ele não vai conseguir achar essa imagem. Ele vai dar em branco. Somente por preload que a gente consegue carregar essa imagem aqui dentro desse texture, beleza? Então, se eu quero
setar uma imagem aqui dentro, então a gente tem essa função chamada set_texture, que é própria do TextureRect, do objeto TextureRect, beleza? Então, aqui, como eu estou lembrando que esse item chave ela é uma variável de classe, supostamente de classe, tá? Esse item chave classe tem um nome específico. Esse nome específico que me permitiu instanciar lá em cima a classe, ele é esse cara aqui, class_name item chave. Só para recapitular aí para vocês não se perderem. E dentro desse item, então eu tenho uma variável lá pública chamada imagem item, que está carregando num preload o ícone da imagem. Então eu estou setando dentro do meu TextureRect, na textura, essa imagem está sendo carregada lá no meu item chave. Agora aqui a gente tem no slot filho 001, né, que ao mesmo tempo está na posição 0. A posição 0 aqui normalmente sempre é de cima para baixo, que a gente vai estar contando conforme a hierarquia. Então o slot aqui está armazenando esse caminho fundo do slot, beleza? Dentro desse fundo do slot existem os filhos, slot 01, slot 02. Esses filhos, se a gente quiser pegar um por um, a gente pega um por um, ou então a gente faz dessa forma, a gente pega com a função filhos, beleza? Independentemente de qual seja o slot, a gente sabe que as posições começam a partir do 0. E se eu quero pegar o primeiro filho dentro desse pai, então eu tenho que pegar o 0. Se eu quero pegar o segundo filho aqui dentro, que sai do 0 e vai para a posição 1. Então a gente tem que botar um aqui, por exemplo, tá? Se a gente quiser fazer de forma manual. Mas se a gente quiser automatizar esse processo da posição 1, posição 2, posição 3, então a gente vai fazer uso daquela variável i. Botando aqui já, então começa na posição 0. E se eu setei a imagem lá no meu filho que está na posição 0, ou seja, esse aqui, eu não posso mais acrescentar uma imagem no slot que está ocupado. Automaticamente, se a gente não colocasse esse acréscimo de i igual a i mais 1, a gente pode fazer assim, ou então dessa forma aqui também, a gente pode fazer, tá? Beleza? Para encurtar. Eu deixei assim porque fica mais visível para quem é iniciante saber do que se trata. Olha, eu tenho o valor 0 aqui, que ele vai ser igual a 0. Se eu tenho um valor que é igual a 0 e boto mais 1, 0 mais 1, agora o i vai se tornar 1. Então, voltando no próximo item, se eu for pegar um item diferente, ele vai entrar nas mesmas funções aqui com parâmetros diferentes, claro, com a classe diferente, com a verificação diferente sobre aquele item. Sei lá, aqui eu estou na chave, aqui eu já estou na lanterna, então é diferente os itens. Então ele vai verificar em qual filho que eu tô, se eu fizer dessa forma aqui, tá? Por quê? Porque aqui ele vai armazenar no slot 0 e ele vai dar um acréscimo de mais 1. 0 mais 1
1. A partir desse segundo aqui agora, mesmo colocando o mesmo i, ele vai interpretar o seguinte, ó, ele vai ver que nesse slot aqui já está sendo usado, digamos, e que eu quero pegar o slot na posição 1, porque a posição 0 ela já foi ocupada. E graças a esse acréscimo meu aqui, então eu acrescentei a posição mais 1, ou seja, ele vai do 0 para a posição 1 agora. Então quando eu chegar aqui no item lanterna, por exemplo, ele vai identificar que essa posição do meu filho, que está dentro do meu pai, fundo dos slots, não vai ser mais essa posição 0. Ela vai ser a posição 1. E aí ele vai armazenar o segundo item no segundo slot. Ah, eu encontrei um terceiro item lá, tá? Para não sobrescrever esse item que está na posição 1, então a gente acrescenta novamente o contador. Ele vai contar mais 1, ele vai para a próxima posição. Se ele for para a próxima posição, eu sei então que esse item que eu vou estar armazenando aqui dentro do meu i vai ser o slot 03. E assim ele vai identificando o próximo, beleza? Lembrando a vocês que aquela função ela é em relação aos filhos. Se eu tiver mais itens do que meu slot, então eu vou ter que fazer uma verificação com if no fim de tudo em relação a esse meu contador i, porque se esse meu i for maior do que as posições, for maior do que 8, por exemplo, aqui, eu não vou poder mais pegar item, beleza? Então ele vai ter que me dar uma mensagem na tela de slot cheio, beleza? Então é isso que a gente pode estar fazendo a verificação logo mais pra frente. Porque se a gente acrescentar, a gente chegou na posição 8 aqui, tá? Posição 8 a gente sabe que é o slot no 09. Ah, por que 0 a 8? Porque a posição do vetor começa sempre em 0. Sempre. Beleza? Ah, como é que eu identifico se o vetor está vazio? É simples. É só botar menos 1. O menos 1 no vetor simboliza que não tem absolutamente nada naquele vetor. Automaticamente a interpretação do código é que ele esteja vazio. Agora, se eu tenho uma posição 0 em diante, é aí que eu começo a armazenar as coisas, a partir da posição 0. Certo? Então, aqui, depois de tudo, né, eu vou estar identificando, então, 0, a posição 0, vou ter armazenado aqui a imagem no slot que está na posição 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qualquer coisa é só vocês imaginar o seguinte assim, ó. Eu tenho o vetor de 9 posições, tá? Então eu vou ter, por exemplo, aqui um vetor de 9 posições, ou sei lá, que seja assim, por exemplo, tá? Vou ter um vetor, ele vai ser um array, e esse array, o valor dele vai ter 9 posições. Isso aqui, ele está dizendo o seguinte, ó, que os valores que vão ocupar dentro dessa variável vetor vão de 0 até 8.
Se vocês contarem de 0 até 8, vocês vão ver que vão ter 9 posições. Então, o índice que vai estar percorrendo esse vetor, ele vai de 0 a 8. Esse é o valor verdadeiro, ou seja, 9 menos 1, que é em relação à posição desse vetor. Então, sempre que a gente quiser saber as posições que a gente pode ocupar dentro desse vetor, a gente pega o valor de variáveis que vão ser armazenadas dentro dessa variável de vetor e subtrai ela por menos 1. Eu tenho 20 valores que eu vou armazenar aqui dentro do vetor. Beleza? Tu vai ter 20 valores armazenados aqui dentro. Só que a posição na qual esses valores vão ser posicionados dentro desse vetor vai ser o quê? Vai ser 20 menos 1. Automaticamente vocês vão armazenar 20 valores em 19 posições, que vai do 0 ao 19, beleza? Então é assim que funciona. Feito isso, então agora vamos para o teste. Vou executar aqui. E essa foi a forma... Opa, eu vou... Estava ocultando aqui o nosso inventário. Aqui. Feito isso, foi a forma como eu consegui fazer aqui pra gente, tá? De forma bem simples até, tá? Foi a forma como eu consegui fazer. Então vou maximizar aqui pra gente dar uma olhada. A gente vai ter os slots 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa contagem é as posições do índice do vetor, mas a gente sabe que a gente tem 9 slots, beleza? A gente tem a descrição do item, a gente tem a imagem do item. Lá no fim desse inventário aqui, no próximo vídeo eu vou ver se eu consigo fazer com que quando a gente clique aqui em cima apareça a imagem desse item, a descrição do item e por último eu vou estar pretendendo fazer a função aqui, tá? De usar, deletar ou equipar o item, beleza? Por exemplo, bom, apertando o I novamente, vou vir aqui, vou escolher, então a gente vai se aproximar do item, o nosso request vai estar identificando esse item, eu vou estar retornando para minha tela o nome desse item e vou estar modificando o cursor do mouse para a mãozinha, beleza? A mesma coisa acontece na arma e na chave. Independentemente se esse item aqui é um 3D ou é uma sprite, uma imagem. No 3D, a imagem ela fica meio esquisita pra caramba, tá ligado? Normalmente o item no 3D ele tem que ser 3D e não 2D. Porque senão, olha só, cadê o item, beleza? Fica um negócio esquisito. Diferentemente do 3D, ó, eu tô vendo, entendeu? Que o item tá aqui pra mim. Bom, então eu vou chegar aqui na minha chave, eu vou clicar com o botão esquerdo do mouse. Cliquei com o botão esquerdo do mouse, peguei o item, vou apertar o I para ver se eu peguei o item, tá? Percebam que eu peguei o primeiro item e ele foi para a posição 0 do meu inventário. Automaticamente ele foi para o meu slot 01. Quando eu peguei esse item, a variável I, que está responsável por ser o contador do índice do meu vetor, que vai de 0 a 8, então ela vai dizer o seguinte, que eu já peguei então
esse item que está na posição 0, e agora eu quero que ela some mais um para desocupar o valor do filho armazenado no slot 01. E agora o próximo item que eu vou armazenar, eu quero que ele armazene no slot 02, que é esse cara aqui. Esse slot 02, ele também está na posição 1 do meu vetor. Essa posição é 0, e agora com o i igual a i mais 1, ele foi para a posição 2. Ou seja, o próximo item que eu pegar, não importa qual seja ele vai ir para a posição 1 do meu vetor. A posição 1 do meu vetor, ela é referenciada pelo meu slot 02. Ou seja, se eu pegar a lanterna ou a arma, vai ser armazenado no slot 02. O slot 02 se encontra no índice. Quando eu falo em índice do vetor, eu estou falando da posição do vetor, que vai de 0 a 8, porque a gente tem 9 slots. Então, ele vai estar sendo armazenado na posição 1 do meu vetor, porque a posição 0 eu já armazenei a minha chave. Agora, então, se eu pegar essa arma e apertar o I do inventário para abrir o inventário, percebam que ele armazenou na posição 1 do meu vetor. Automaticamente ele armazenou também no slot 02. Bom, armazenei no slot 02 aqui a imagem, beleza? Agora, o meu contador, ele soma mais 1. Se aqui o meu i ele estava valendo 1, agora ele vai valer 2, beleza? Bom, sendo assim, então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou apertar o i novamente e vou ir para o último item, que é o nosso item da lanterna. Se eu pegar o item da lanterna, apertar o i, ele vai armazenar na posição 2, ou seja, no slot 03. E assim até ir até a posição 8 do vetor. Posição 8 do vetor, ela é simbolizada pelo meu slot 09, beleza? Vou desmaximizar aqui. Slot 09, que é esse cara aqui. Agora, tá, uma das coisas que vocês têm que entender é o seguinte. Tá, vou maximizar aqui novamente aqui. Se o índice do vetor for estourado, tiver menos, né? Na verdade, se tiver mais itens do que o meu índice suporta, vai dar erro. Aí tudo que a gente precisa fazer é uma verificação com if para saber se esse índice que está no meu código aqui está simbolizando o i, ele é maior, por exemplo, do que 9. Ou se ele é maior, na verdade, se ele é maior ou igual a 9, ou então se ele é maior que 8. Porque se ele for maior que 8, e 8 são posições, se ele for maior que 8 posições, então ele tem que vetar qualquer tipo de armazenamento. Como é que a gente faz isso? A gente coloca o pass, a gente pode botar o return, né, para barrar a entrada de informação ou o acréscimo de informação, ou então a gente pode botar aquela variável pass que define o término do bloco de informação da função, beleza? Que é esse cara aqui, ó. Esse aqui. Entendeu? Então isso aqui ele simboliza o final de qualquer coisa. Não vai mais ter mais nada a partir desse ponto aqui. Beleza? Assim a gente evita do nosso jogo crashar, da pause, pane, todo tipo de problema aqui, tá ligado? Então é importante que a gente fique sempre verificando os erros. Claro que aqui eu não estou fazendo os tipos de verificação de erros
né, que realmente precisaria, porque eu não estou fazendo uma coisa de forma com que eu vou utilizar, entendeu? Com que eu vou realmente fazer. Esse código aqui que eu estou fazendo, eu posso reaproveitar ele em outro projeto. Sei lá, se eu for fazer um jogo mesmo, tá? Eu posso aproveitar, só que num jogo real eu vou estar fazendo 1001 verificação de erro, porque eu não quero que tenha erro para o usuário final, beleza? Ou seja, para o jogador final. Eu quero que o cara jogue sem crashar meu jogo, tá entendendo? A mesma coisa vale para a quantidade de informações que eu tenho aqui no script. Eu tenho que fazer um levantamento das informações nas quais são as mais usáveis e tentar diminuir com funções tudo aquilo que é repetido no meu código. Beleza? Se tiver uma informação repetida, é importante que a gente minimize aquela informação para quê? Para optimizar o código em relação ao uso da memória do nosso computador e assim fazer com que o nosso jogo também, além da optimização das imagens, dos objetos 3D, é importante ter essa optimização do código também no jogo, beleza? Porque senão vai pesar no jogo também, certo? Então, com isso aqui eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham entendido e gostado, porque eu fiquei bastante tempo perdendo assim, meus neurônios nisso aí, nesse lance de classe genérica aqui na GDScript, beleza? Bem genérico mesmo esse negócio. Beleza? Então eu vou ficando por aqui, até mais, falou e fui!